luz, meu calor, pois me protegem do mal, me abrigam no temporal. Não há maior recompensa do que obedecer tuas leis, o teu querer, tua palavra. Sejam por isso agradáveis a ti todas as minhas palavras, que me vai no coração, encontre em ti toda aceitação. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs num lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que o homem me pode fazer. Amém? Amém. Estamos aqui para louvar o Senhor. E nesse espírito, estamos aqui revendo tantos amigos, tantas pessoas que estávamos com saudade, pessoas que são, muitas pessoas que trabalharam ombro a ombro com o pastor Mauri e vieram aqui se juntar conosco nesse momento de gratidão. Nós podemos sentar agora. Eu vou chamar um conjunto que sempre tem estado aqui também no Ministério do Pastor Mauri, que é o Pragode. Graças e paz para a igreja. Amém? Hoje eu estou muito orgulhoso assim, de estar participando, ser convidado pelo pastor Mauri e a tia Ruth. Fez questão que nosso grupo estivesse aqui. E o grupo Canta Pragode já está nessa estrada assim, uns 13 anos, mais ou menos. E eu dou graças a Deus porque um dos incentivadores que motivaram o conjunto a estar aqui hoje é o próprio pastor Mauri. O conjunto já deveria ter parado já uns 5 anos atrás, quando ele passou em frente à minha casa e falou assim: ué, vai lá tocar na minha igreja. A gente estava na Alfenas. Dali começou o grupo começou a voltar a ensaiar. Depois da Alfenas, começou aquela batalha lá em Vassouras. Todo mês tínhamos que estar lá em Vassouras. Eu conheci aquela cidade maravilhosa. E nós estamos gratos ao pastor Mauri, como o servo de Deus que tem... Eu fiquei assim, perdido ali naquelas igrejas ali, naquele gráfico no mural, e como Deus tem sido fiel, né? E a sua vida tem sido bênção para o grupo. Nós queremos lembrar algumas canções que marcaram a nossa época aqui, né? Um saudoso Cândido que originou o Canta Pragode que veio, que foi o Cândido que colocou esse nome, né? Canta Pragode. E ficou Pragode, né? Porque parecia pagode, não tem nada a ver de pagode, que a gente não toca pagode, a gente toca para Jesus, são brasileiros. Questão de contato, irmão. Ainda bem que isso não acontece por aí, né? Isso acontece aqui, né, com Pragode. Eu fiz questão de convidar também o nosso querido... Eu queria apresentar o nosso mascote aqui do grupo, né? Componente é o Valdir aqui. O nosso querido Pedro, que está nessa batalha, o cavaquinho, o Rômulo. E teve uma participação especial do nosso baterista aqui, neto do pastor Mauri, tá vendo? Cantar uma canção que a igreja conhece, que é antiga, né?
simples, né? Às vezes nós queremos complicar, mas é muito simples, né? Tem uma canção disso, eu me lembro aqui, o Cândido conversando comigo, ele gostou, João, poxa, que música bonita, fala sobre soldado. Fala sobre um soldado. Aí eu falei, eu vi assim, poxa, o Mauri é um grande soldado de Jesus, né? E tem muitos soldados, né? E eu também me considero um soldado. Eu aprendi também com soldados de Jesus aqui, né? Diz assim, ó, essa também é dele, não sei se vocês conhecem. O servo de Deus é soldado na caserna, exercitando as pernas no combate ao toque de clarém. E o comandante da sacada acompanhava seu adestramento, princípio ao fim. Soldado, quando é pra desgosto, que cumpriu na sua vida e creio que cumpre na vida de cada um de nós. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
casou e teve uma filha. E ela veio aí. Primeiro, depois veio o segundo, terceiro, quarto, parou por aí, tá, gente? Bem, nós queremos, assim, dar as boas-vindas a vocês que estão aqui hoje, dizer que esse culto, ele é, na verdade, uma celebração. Às vezes a gente se reúne por motivos diferentes, né? E, certamente, essa é uma celebração que inclui adoração. Então, não é uma homenagem no sentido de um culto a uma pessoa. É um culto a Deus, mas a gratidão, em agradecimento pela vida de uma pessoa que, de certa forma, alcançou todos nós, né? Eu como filha, Paulo, Sérgio, que está chegando, Raquel, né? Eles sempre chegam, podem ter certeza, mas eles estão chegando aí. Mas nós somos frutos diretos, né? desse casamento, mas, de uma certa maneira, muitos aqui são filhos. Quem é filho espiritual aqui, pastora Mauri? Levanta o braço assim. Faz favor de olhar. Eu acho que isso é um dos maiores presentes que alguém pode receber, não é mesmo? A gente saber que a gente gerou filhos na fé. Eu acho que essa é a maior alegria que a gente pode ter. Então, esse momento é para isso. Nós queremos, assim, dar boas-vindas a vocês. Eu achei interessante que, na hora que eu fui abraçar ali o Edir e a Idaína, que eu já não vejo há muito tempo, o Edir disse, ainda bem que tem o pastor Amauri para fazer 80 anos para a gente se ver de vez em quando. Né? Às vezes tem gente aqui que já não vejo há muito tempo, e esse é um motivo também da gente estar alegre, porque a gente está se reencontrando, né? Vendo pessoas que a gente já não vê há muito tempo. Teve alguns aqui que eu tive que dizer assim, olha, te vi pequenininho. Aquela coisa que nenhum adolescente, nem rapaz, nem garota, gosta de ouvir. Mas é verdade. Né? Então sejam muito bem-vindos e vamos estar juntos assim, adorando a Deus. Amém, Paulo? Graças a Deus. Como todos, né, que estão aqui, nós estamos louvando o nome do Senhor nesta noite, agradecendo ao Senhor como Ele tem sido com a vida do nosso pastor Mauri Jardim. Amém? Amém. Lindo Senhor, maravilhoso, sei muito bem que os meus dias todos estão dentro do teu perfeito plano. Chama-me para tua presença, guia-me por teu Santo Espírito, leva-me, ó Deus, a viver através de teus olhos. O que me atrai é teu chamado. Estou aqui, eu sei, me queres perto de ti. Guia-me até toma-me, usa-me, enche-me, molda-me, um barro sou e estou em tuas mãos. Chama-me, guia-me, anda ao meu lado, um barro sou e estou em tuas mãos. Chama-me para tua presença,
ela é sempre uma pessoa muito querida pela espontaneidade e pela simplicidade do Evangelho. A paz do Senhor, amada igreja. Estou muito emocionada. Parabenizar meu querido pastor, lindinho de Jesus. Vamos dar uma rajada de glória para Jesus. Glória! Mais alto! Vocês não comem rapadura, não? Vamos comer rapadura. Vamos! Glória! Toda honra, toda glória é para Jesus. Quero parabenizar o pastor Maurício Jardim, que me acolheu. E pastor, meu querido também, pastor Álvaro, também fez anos dia 5, que ele chega a esta idade de 80 anos. Se Deus quiser, uma família abençoada por Deus. Eu te amo, lindinho da vovó. Eu tenho 300 poesias, não são minhas. A metade do meu querido pastor Amaury Jardim e demais pastores. E você que tem dom de escrever poesia, traz para mim, não tenha vergonha, mostre seu talento. Amém. Eu vou falar aqui uma poesia, Passarinho, do pastor Amaury Jardim. Passarinho, passarinho, vai dizer este casal que é de longe tão juntinho, enfrentando o temporal. Olhando o céu limpinho, chega feliz este dia, vai dizer que hoje é carinho, é vitória, é alegria. Passarinho, passarinho, leva o canto desta data para o lar, para seu ninho. Leva e canta lá na mata, diz ao mundo que é bonito, pois o mundo te admira, na direção do infinito. O que Deus dá, ninguém tira. Passarinho, passarinho, caminha com segurança, põe o céu sempre na mira, põe em Deus tua esperança. Alça voo com firmeza, vai alto você alcança, de cima vem a certeza de manter-se esta aliança. Um beijo para todos, agradecer a vocês, Bento Ribeiro. Marcos Góes, ele veio, cadê ele? Vem cá. Marcos Góes é sempre uma pessoa querida nossa, esteve presente no ministério do pastor Amaury. Ele vai cantar. E chegou um envelope. Já de fora do envelope eu conheci a letra. E era uma poesia. E era uma poesia do pastor Amaury. E aqui me deu uma saudade muito grande. E uma coisa eu aprendi na minha vida, a valorizar aquilo que a gente aprende. Em Provérbios 22 tem um versículo que diz assim: não removais os marcos antigos que deixaram os vossos pais. Semana passada eu estava na Bahia, e aí eu estava falando com o pastor Amaury, parece que por onde eu passo e vou fazer as programações, eu falo sobre ele. Porque nunca mais saiu da minha vida cada palavra, cada gesto. E lembro toda a trajetória, clube bíblico, todas as coisas. E eu choro, irmãos, porque ao ver o pastor Amaury completar 80 anos,
eu não poderia deixar de vir aqui nessa tarde, porque a gente tem uma dívida de gratidão, meu irmão. E é assim na vida do servo de Deus. É bom a gente honrar aquelas pessoas que marcaram a nossa vida de uma maneira. E eu acho que se eu sou o que eu sou hoje, irmãos, o meu caráter, aquilo que eu tenho pregado nas igrejas por esse Brasil e fora dele, foi forjado por muitas coisas que o pastor Maurício fez e disse. Então, se cada CD e cada coisa que acontece é bênção, ele também é responsável por isso. E eu quero honrar o nome do Senhor nessa tarde, honrar o nome dele também. Dizer, eu acho que cada um de nós, como já foi dito aqui, tem um pedaço da vida desse homem, um pedaço bom, né? Que nos fez avançar e crescer. E é por isso que eu estou aqui e quero homenageá-lo, porque a Bíblia diz que a quem honra, honra. E eu quero honrá-lo e dizer, e é bom a gente honrar quando nós estamos vivos. Minha mãe me dizia uma coisa interessante. Eu sempre dava flores para minha mãe e minha mãe falava assim, muito bem, é bom você me dar flores enquanto eu estou vivo. E eu quero honrar o pastor Maurinho enquanto ele está aqui, com saúde. A sua esposa, tia Ruth, que também foi muita bênção na minha vida. E dizer também que eu vou vir no domingo aqui cantar na sua igreja, que eu já estou devendo. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu amo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua
esposo da Damares. Pastor Álvaro vai trazer uma palavra para nós agora. Confio nas pessoas, mas não chega tanto. Muito bem. O texto de Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Grande missionário na Índia, médico, missionário, cirurgião, ele conta uma experiência muito interessante. Ele diz que ele estava na Índia com um grupo de residentes, trabalhando numa emergência de um hospital, treinando os residentes. Ele é cirurgião de mãos e pés, e ele, missionário, trabalhava lá na Índia com leprosos. E ele está na emergência com um grupo de residentes, e então chega uma moça e ele manda um residente examiná-la. Ela não está bem. E conforme o residente começa a examiná-la, o residente faz as perguntas de praxe e percebe que a moça está mentindo. É uma sociedade muito fechada, guarda muitos tabus e muitos segredos. Então, de repente, aquele residente coloca a mão no ombro da moça e faz um gesto peculiar e franze a sobrancelha e fala com um carinho tão grande que a moça começa a revelar uma vida promíscua dela, que estava trazendo uma série de resultados, e aquilo era fundamental para eles poderem tratar da doença verdadeira que ela tinha e não do que ela estava contando, apenas dos sintomas. Mas quando ele fez aquele gesto de colocar a mão, e quando ele franziu a sobrancelha, e quando ele falou de uma maneira específica e carinhosa, Paul Brand levou um susto, disse: caramba! Todo mundo olhou para ele e ele ficou quieto. Passada o exame da moça, ele reunido com os residentes, o camarada falou: o que o senhor se surpreendeu? Não, rapaz, você fez o gesto, a maneira de levantar a sobrancelha, a colocação da mão, o jeito carinhoso de falar do homem que me treinou na residência, o Dr. Paul, lá na Inglaterra, e você nunca viu esse homem, como é que você pode fazer tão idêntico? Aí os residentes todos caíram na gargalhada, porque na verdade o que aquele rapaz estava fazendo era um gesto exatamente igual ao que o Paul Brand fazia quando ele estava agindo assim, tentando entrar numa intimidade maior com o paciente, dar confiança ao paciente. E todos começaram a rir, porque o camarada refletia o Paul Brand, mas olhando para o rapaz, ele viu o professor dele, e ele ficou pensando na influência que aquele homem teve na vida dele, de tal maneira que não somente a medicina, os ensinos, mas tem a maneira de levantar a sobrancelha, de colocar a mão, de falar carinhosamente. Ele trouxe do outro lado, né, lá da Inglaterra até a Índia, e agora uma outra geração, já que o Paul Brand nessa altura estava com mais de 50 anos, quer dizer, esse médico residente novinho, era uma outra geração que já levava um gesto característico, uma maneira de ser, uma maneira de se comunicar, de um homem que já havia morrido na Inglaterra, num outro país, numa outra sociedade. E ele ficou pensando na influência que nós temos e no legado que nós deixamos com a nossa maneira de ser, de viver e de agir às gerações que nos seguem. Muitas vezes nós medimos nosso sucesso pelo carro, né? Nós temos uma sociedade que o cara olha o carro que você dirige, olha a marca da roupa que você veste, olha a casa e o bairro onde você mora. Mas quando chegarmos diante do Senhor, Deus não vai perguntar se você morava em Cascadura, no Japeri, ou em Copacabana, ou em Ipanema, na Barra. Deus não vai estar interessado qual era o seu endereço. Deus também não vai perguntar se a sua roupa era de grife ou se comprava ali na cidade, ali naquelas ruas, naqueles becos que tem ali pelo Saara. Deus não vai estar preocupado com isso. Aliás, não vai perguntar qual era a sua conta bancária, nem se você aplicava dinheiro em ações. Deus também não vai estar preocupado qual era o seu saldo financeiro, nem se você tinha uma aposentadoria alta ou baixa. E Israel percebeu uma coisa interessante.
O povo de Israel percebeu uma coisa interessante. O salmista diz: não esconderemos às gerações vindouras o testemunho a respeito do Senhor. Ou seja, nós passaremos às próximas gerações o testemunho da glória do Senhor, o testemunho da adoração do Senhor e o testemunho do poder do Senhor. O apóstolo Paulo deixou para a gente na vida, mais do que na teologia apenas. Ele deixou o maior tratado de teologia que nós temos em todo o mundo, em todas as épocas, o maior nível e de profundidade do conhecimento a respeito da graça de Deus. Mas independentemente disso, Paulo deixou algumas lições que são marcadas pela vida dele. Primeira lição que o apóstolo Paulo deixou, e que é até rara hoje em dia a gente perceber essa, pelo menos assim à primeira vista. Eu sei que se você olhar bem, você vai encontrar em muitos lugares isso acontecendo. O apóstolo Paulo era um homem que não tinha o menor interesse em finanças. Ele não tinha o menor interesse em dinheiro. Ele não gastava uma hora do culto dele fazendo levantamento de ofertas, em hipótese alguma. O apóstolo Paulo, aliás, trabalhava para se sustentar. Ele dizia: as minhas próprias mãos me valeram para o meu próprio sustento. Essa é uma característica que está ficando rara hoje, mas vai voltar a aparecer novamente. Do jeito que a gente está apanhando da mídia, a gente vai voltar a ver homens que aprendam a amar o Evangelho pelo Evangelho, mesmo que lhe custem sacrifícios. E essa era uma das características do apóstolo Paulo, que vai sendo transmitida a Timóteo e a muitos outros que caminharam com ele. Nós que trabalhamos com o pastor Amaury desde muitos anos, desde o século passado, não é coisa pouca, né? Já foi no século passado que nós começamos a trabalhar com ele. Nós vimos o pastor Amaury o tempo todo trabalhando, pagando para ser pastor, investindo o dinheiro de volta no reino, gastando a vida dele sem remuneração, muitas vezes, sem nenhuma ajuda, às vezes até sem ajuda. Em algumas das igrejas por onde ele passou, ele mais deu do que recebeu. E vimos isso nele e em algumas pessoas da geração dele. Não foi somente ele, mas ele a gente viveu e conviveu e viu isso acontecer. Pessoas que faziam do Evangelho a sua alegria, sem nenhum interesse em dinheiro. Podem olhar para Paulo, Paulo ensina muitas coisas, mas não está muito preocupado em dinheiro. Há pessoas que dizem que Jesus falou muito sobre dinheiro, é verdade. Falou para falar contra a usura, falou para doar o seu dinheiro, falou para você dar tudo e distribuir entre os pobres, vir e segui-lo. A gente fala que Jesus falou muito sobre dinheiro, mas a gente não fala o que ele falou sobre dinheiro, né? Ele falou que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele falou coisas que não foram muito boas sobre dinheiro. Mas eu estou lembrando isso porque esse ensino de Paulo marcou aquela geração, porque não havia em Paulo o interesse do lucro em momento algum. E nós que andamos com o pastor Amaury e durante todos esses anos, é claro que o carro dele às vezes engana a gente quando a gente vê aquele carrão, né? Aí a gente pode pensar até que ele está afim de dinheiro, né? Com aquele carro maravilhoso dele, e são dois. Hoje em dia está cada vez mais difícil distinguir qual dos dois é o novo, ou melhor, é o menos velho. A gente já não sabe qual dos dois é o menos velho. Juntando os dois deve dar meio carro, mais ou menos. Se juntar e ver os dois, dá para fazer meio carro. Mas anda, né? Então tá bom. Levou a tantos lugares, né? Caminhão, quantas vezes levamos som para ar livre naquele caminhão maravilhoso. E a rural, às vezes, sem freio, já tinha esse problema. Às vezes, mais... a gente começa a perceber que nossa geração está precisando, a geração de hoje está precisando ver pessoas assim, ver pessoas que amem o Evangelho, que estejam dispostas a se doar, a se gastar, sem nenhuma esperança de nenhum lucro, apenas com o desejo de ver o nome do Senhor ser glorificado. E isso nós aprendemos olhando Paulo muito mais do que lendo a respeito da sua teologia, mas olhando a sua vida. A ordinária do apóstolo Paulo é a capacidade que ele tinha de treinar liderança. Muitas vezes nós olhamos para o ministério de Jesus e vemos as multidões e estamos impressionados com as multidões.
mas Jesus nunca se impressionou com as multidões. Aliás, o apóstolo João escreveu que Jesus não confiava naquelas multidões. Ele sabia que aquelas multidões, com um leve toque, se levantariam contra ele, o negariam e diriam em alto e bom som: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus amava aquelas pessoas, mas ele investiu os 3 anos dele basicamente em 12 homens, porque ele sabia que se aqueles homens entendessem o Evangelho, conhecessem o poder de Deus e vivessem o Evangelho, transmitiriam a um grupo cada vez maior, que transmitiria, e geração após geração a palavra de Deus se estenderia até alcançar toda a terra. E a gente sabe que muitas gerações chegaram nos limites dos confins da terra, através de homens fiéis que transmitiram a seus filhos, que transmitiram a seus amigos, que transmitiram a outras pessoas a palavra da verdade. Quando eu falo isso, eu fico olhando o apóstolo Paulo e pensando naquilo que ele diz para Timóteo, para que Timóteo escolha homens fiéis e idôneos que tenham capacidade, desejo e vontade de receber o Evangelho e transmitir o Evangelho a outras pessoas, às próximas gerações, aos jovens. E eu poderia lembrar aqui de Lucas, poderia lembrar de Timóteo, poderia lembrar de Silas, poderia lembrar de Silvano, poderia lembrar de tantos homens que Paulo foi treinando ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, homens que se tornaram importantíssimos, Tito, Filemão e tantos outros que foram homens objetos do cuidado de Paulo, que se tornaram ministros do Evangelho. Além deles, quantos presbíteros Paulo veio treinando e elegendo nas igrejas por onde ele passou, quantos homens e mulheres foram preparados por esse homem para darem continuidade ao Evangelho e caminharem avançando e se multiplicando. Minha vida, façam como eu faço, vivam como eu vivo, orem como eu oro, busquem a face de Deus como eu busco. Não sou perfeito, mas estou servindo ao Senhor de todo o meu coração e todas as minhas forças, e quero que vocês sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Seja sepultada aquela frase que não sei aonde nasceu, talvez no inferno: não olhem para mim, olhem para Jesus. Não, adorem a Jesus, mas olhem para mim, porque eu e você somos a igreja do Senhor, e é em nós que eles terão a esperança de verem a glória de Deus. Se nós não formos capazes de manifestar a glória de Deus a essa geração será roubada da glória de Deus. Essa é a verdade. E quando eu olho para o pastor Amaury, eu fico pensando em quantos pastores foram resultado desse trabalho. Antes dele ser pastor, quando nós o chamávamos de doutor Amaury, no terreno de Cascadura, sem teto e sem paredes, onde nós nos reuníamos, eu posso me lembrar de quantos obreiros foram levantados naquele lugar. Eu posso me lembrar de quantos homens, hoje o Seminário Betel, liderado por alguém que esteve ali conosco, o Neander. Hoje eu posso me lembrar de quantos pastores e quantos obreiros foram sendo ordenados. Talvez se nós fôssemos contar, passariam de 100 o número de obreiros que foram ordenados ao longo do ministério dele, preparados, treinados e ordenados, e hoje pregando o Evangelho em muitos lugares. Ainda me lembro da primeira vigília que fizemos, que tínhamos 12 pessoas, depois aquele movimento cresceu, e ontem eu estava na igreja, quando chegou um casal, estava vendo um curso lá na igreja, que é Educando Filhos à Maneira de Deus, e tem um pastor que trabalha conosco lá, que faz esse trabalho de treinar pessoas que treinem outras pessoas nesse ministério. As vigílias, foi lá que eu tomei decisão pelo ministério. Ao Seminário Betel, foi lá que eu me preparei. Até hoje, essas duas coisas marcam a minha vida. Nós, às vezes, não percebemos que há uma multidão de testemunhos que nos rodeiam no céu, mas também na terra. Quando o livro de Jó começa, ele diz que na terra de Uz havia um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Testemunhando a respeito disso,
outros que não são tão amigos dele também se aproximam testemunhando disso. Deus vira para Satanás e disse: você viu meu servo Jó lá na terra? Reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus testemunha disso. E o diabo também testemunha disso. Porque quando Deus fala isso, o diabo diz: mas a verdade é que ele serve o Senhor por interesse. No final da história, o diabo é envergonhado, Jó ama o Senhor e mantém seu amor firme no meio de toda aquela aflição. Mas é interessante como o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa maneira de caminhar, de agir, de abençoar, pode influenciar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, nossos filhos, nossos amigos, aqueles que comungam conosco numa comunidade do Senhor, aqueles que estão ao alcance da nossa vida, através da vizinhança, através do trabalho. E hoje, quando estamos aqui lembrando dos 80 anos do pastor Amaury, eu acho que se fizéssemos a lista de todos os que hoje militam, estão ainda militando firmes, alguns como pastores, Marcos está cantando, o Joel está ali liderando, a voz continua a mesma, os cabelos caíram todos, mas a verdade é que ele continua aí ministrando, né? E vemos o seminário, não é verdade? Estamos vendo quantos já saíram desse seminário, já saíram do seminário Betel, já saíram do seminário quando ele estava em Bento Ribeiro. Quantas pessoas foram passando e foram sendo treinadas, quantos homens hoje são presbíteros, são diáconos, estão ainda testemunhando a respeito do Evangelho, quantos jovens, quantos adolescentes hoje já não são nem tão jovens, nem tão adolescentes e estão vivendo o Evangelho. Paulo diz para que Timóteo tenha a mesma visão que ele tem, e essa visão marca o principal veio do ministério de Paulo, talvez uma das coisas mais importantes do seu ministério: perceber homens fiéis e idôneos, treinar esses homens na graça de Deus e treiná-los e prepará-los para que sejam capazes de gerar novos filhos na fé e de treinar esses novos filhos para que o Evangelho do Senhor Jesus vá passando de geração em geração até o dia em que o Senhor mesmo, pela sua vontade, no seu tempo determinado, ouvir a palavra de ordem dele, os anjos do céu ouvirem sua palavra de ordem, a voz do arcanjo ressoar, a trombeta de Deus tocar, os mortos em Cristo ressuscitar e nós, os vivos, sermos transformados e juntamente com eles arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Até que esse dia, esse momento chegue na história da igreja, todos nós somos chamados, e não é o pastor Amaury, ele está sendo um exemplo para nós hoje, aos 80 anos, quando lembramos, mas cada homem, cada mulher que ama o Senhor nesse lugar precisa pensar fundamentalmente sobre quem é que você está sendo influência, sobre quem você está se debruçando. São as gerações mais idosas que se debruçam sobre as mais novas. Olhe a questão da criança pequena. Não é a criança pequena que se debruça sobre os pais, são os pais que se debruçam sobre ela para atendê-la, para socorrê-la, para abençoá-la, para cuidar dela. Somos nós que já vamos ganhando maturidade, que temos que nos debruçar sobre as gerações que estão chegando, para derramarmos sobre ela nosso cuidado, nosso carinho, nossa atenção. No outro dia estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que disse: uma das pessoas mais importantes na minha vida era um homem mal letrado, pescador de peixe e de homens, e ele cuidava dos jovens da igreja, entre os quais eu, e ele nos transmitia o amor de Deus. Quando ele falava de Jesus, Jesus se materializava, porque era um amigo tão íntimo, tão próximo, tão querido, tão presente na vida daquele homem que mal sabia ler, que nós chorávamos sentindo a presença de Deus quando ele falava do seu amor para nós. E ele disse: entre tantos mestres, entre tantos doutores, entre tantas pessoas competentes e capazes, aquele pescador marcou a minha juventude e adolescência e me conduziu para o ministério. Então, quando eu estou falando do pastor Amaury, é porque ele se determinou a fazer isso e Deus foi abrindo as portas. Mas nós, na simplicidade do que somos, a pessoa talvez que tenha menos condições à sua própria vista,
pode ser capaz de transformar pessoas. Havia na Igreja da Piedade um senhor que mal sabia falar, muita dificuldade, ele era o porteiro da igreja. Ele tomava conta da igreja. E eu vi, quando eu tinha 7 ou 8 anos, o conheci já muito ranzinza, mas a história dele, da igreja, é que muitas pessoas que frequentavam aquela igreja aceitaram a Cristo porque o encontraram sentado no portão, conversaram com ele, ele transmitiu o amor de Deus e depois elas entraram na igreja. E depois elas se converteram. E depois elas se batizaram e depois elas ficaram. Com toda a singeleza. Portanto, Paulo está dizendo para mim e para você, existem pessoas em volta de nós, fiéis e idôneas, que serão capazes de dar continuidade a isso. E se hoje nós estamos nos alegrando aqui, se tantos de nós, de tantos lugares diferentes viemos aqui, é porque a presença da pastora Mauri na nossa vida foi esse tipo de marca. Hoje o meu ministério gira todo em torno de pessoas e de treinar pessoas e de cuidar de pessoas e de ajudar pessoas a entenderem que elas são responsáveis e capazes, pelo poder do Espírito Santo, de transmitir o Evangelho a outras pessoas. E essa é a nossa chamada, essa é a nossa vocação. E é isso que Deus espera nos encontrar fazendo quando chegar a hora do nosso encontro com Ele. Que Deus nos dê essa autoridade. E pastora Mauri parece que está dizendo isso para nós ainda de uma outra maneira bem simbólica. É que aos 80 anos ele está aqui nessa igreja começando tudo de novo. Então, se você tem mais de 80 anos, talvez você possa ser tentado a se aposentar. Agora, se você tem menos, eu acho que o que ele está dizendo para você é: volte para a corrida. Não é aqui o vosso lugar de descanso. Né? Ou, como Deus disse para Davi, quando Davi chegou lá no meio dos amonitas e achou que ia ficar ali tranquilo, Deus disse: epa, volta para Israel, sai dessa terra de calmaria, volta para a batalha. Pois é exatamente isso, volta para a batalha. E a batalha é encontrar os fiéis e transmitir a eles o Evangelho e treiná-los para fazer isso, e fazer isso, e fazer isso até aquele dia. Que Deus nos abençoe. Se estiver com uma dor de cabeça, vem à igreja. Porque vai ficar com dor de cabeça em casa. E aquilo me marcou tanto, porque quantas das vezes, né? Nós temos uma dorzinha na ponta do pé, coisa mínima. E aquilo é motivo de nós dizermos: não vamos à igreja hoje. Mas você seja perseverante e vá à casa do Senhor, que o Senhor vai lhe dar grande vitória lá. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me sobregira, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, o Deus da minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Interessante que quando ele vem aqui, como eu fico vendo falar assim no passado, o pastor Auro estava falando, e interessante como o passado ele é importante, muito importante. Não podemos esquecer o passado. Mas eu sempre me lembro de uma palavra bíblica, né? O tempo de Deus é hoje. E hoje é sempre um tempo de recomeço, sempre um tempo de trabalho. Às vezes a gente olha para o passado e diz: ah, mas a minha vida não foi assim. Eu não tive essa oportunidade, eu não tive agora. O tempo de Deus é sempre hoje. Eu não sei por que Deus me mandou falar isso aqui, mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus é hoje. E há tempo para você hoje. Boa noite, meus irmãos. A família inteira vai trabalhar aqui hoje. Estamos entre amigos, né? Um abraço a todos. Se não puder conversar com todos, nosso abraço forte. Momento para a gente apenas sinalizar que a presença das igrejas presentes. A gente não vai poder abrir a palavra, senão a gente não sai daqui hoje, né? Então, queria apenas que os irmãos aqui na plateia, né, se levantassem e citassem a igreja da qual participam. Tá bom? Se a igreja do irmão já foi mencionada, evidentemente a gente não se repetir. Então começo eu. Comunidade Evangélica Jesus Vive. Tem mais? Nova Vida Jacaré.
Congregacional de Genópolis. Congregacional de Genópolis. Vou falar aqui para Congregacional de Bela Vista. Quem mais? Congregacional de Cascadura. Congregacional de Cascadura. Congregacional Barreto Galvão. Comunidade Evangélica Nação de Cristo. Congregacional do Lins. Cristã Nova Aliança, Miguel Pereira. Cristã Nova Aliança, Miguel Pereira, Ronelli. Congregacional de Bento Ribeiro. Ministério Apostólico Grande Colheita. Ministério Apostólico Grande Colheita. Piedade. Comunidade Guadalupe. Congregacional Primeiro Amor, Sulacá, Joãozinho, abraço. Congregacional do Encantado, Pastor Filadélfio. Presbiteriana de Cabo Frio. Congregacional de Bento Ribeiro, em Acari. Igreja Evangélica Fluminense. Nova Vida do Meia. Igreja Batista das Boas Novas de Avivamento, Leite, Noé, Salom, Jacaré Paulá. Eu não vou repetir, todos ouviram, o irmão falou forte. Quem mais? Estamos todos? Ok, queria chamar aqui então à frente os pastores e presbíteros presentes para a gente orar vocês orem pelo pastor Amaury nesse dia. Por favor, todos os pastores e presbíteros presentes. Queria convidar o nosso amigo presbítero Daniel Vanzan para orar pelo pastor Amaury. Pode ser, Vanzan, Daniel? Se a emoção deixar, eu vou tentar. Amado Deus, essa é uma hora tão gostosa. Uma hora de louvor, uma hora de gratidão. Uma hora que chegamos, Senhor, diante do Teu trono para te dizer obrigado. Obrigado pela vida de Amaury, Teu servo. Obrigado pela sua personalidade marcante. Obrigado, Senhor, pela sua amizade. Obrigado, ó Pai, pelo seu pastoreio. Obrigado, Senhor, pelo seu aconselhamento, pela sua mão amiga, pela sua solidariedade, pelo seu estar sempre presente, qualquer que fosse a hora, qualquer que fosse a situação, qualquer que fosse o local, distância não era problema, dificuldades não havia. Tudo poderia ser resolvido. Aguarde-me. Essa foi sempre a sua palavra, a sua disposição, a sua presteza, a sua vontade de servir e mostrar com o seu testemunho, com a sua vida, vida em humildade, não se gloriando pelos seus títulos, pelos seus muitos méritos, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, mas por uma vida de simplicidade. Simplicidade que não estava na sua aparência externa, no seu carro, na sua casa, nas suas vestes, no seu sapato, mas no seu coração. Obrigado, Senhor, pela sua disponibilidade para o teu ministério, que alcançou, Senhor, tantas vidas, que marcou tantas vidas, que pontilhou o ministério de tantos outros servos teus, pelos ensinamentos que pudemos colher dele apenas olhando, conversando com ele, nas salas de aula, nas noites de conversa, nas viagens, um simples bate-papo. A sua palavra sempre sensata, inspirada na tua palavra, faz-nos lembrar, Senhor, da palavra do salmista. Um homem bem-aventurado. Um homem bem-aventurado. Nós que estamos aqui, Senhor, marcados pela sua vida, queremos te agradecer, Senhor,
por ter podido conviver com este homem durante tantos anos. Eu, em particular, te agradeço, Senhor, pela influência de Amaury Jardim na minha vida. E um dia teve um ponto de inflexão, quando por ele fui aconselhado, quando por ele fui impactado pela tua obra. E eu quero colocá-lo nas tuas mãos, Senhor, para que continues a cuidar dele, para que ele continue, Senhor, incansável, pertinaz, com a sua capacidade e competência, Senhor, orientando muitos ainda, Senhor, na seara, fazendo crescer, Senhor, o ministério de muitos, inspirando outros que estão começando, Senhor, para que estejamos dispostos, sempre presentes na obra do Senhor. Obrigado pela vida de Amaury Jardim. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Já que o Senhor hoje é um homem feliz, está ficando mais novo, você segura para mim? Muito bem. Então, queira vir aqui à frente para receber esta pequena lembrança. Só, por favor, queira ficar aqui. Isso, como um homem bom e obediente. Essa lembrança, ela deu muito trabalho. Por quê? Porque cada um de nós que está aqui hoje, queríamos dar... Eu nasci obediente. Eu cresci obediente. Eu sou obediente. Eu sinto prazer em obedecer-lhe. Peraí, deixa eu acrescentar o cachorro. Eu estou ali para servir. Se ela quer o cachorro, tem o cachorro. Se não quer o cachorro, não terá o cachorro. Muito bem. Deixando o cachorro de lado, vou continuar. Esse presente, preste atenção, pastor, deu muito trabalho. Ele nem está prestando atenção, ó. Deu muito trabalho. Você ainda não está vendo, mas vai ver. Porque a gente quer deixar para o Senhor um pedacinho daquilo que o Senhor foi para cada um de nós. Então, só imagina, eu acho que você não vai conseguir imaginar o que vai sair daqui de dentro. O Senhor quase conseguiu descobrir, então eu tive que esconder ele na frente. Um avião. Mas não é um avião. Nós gostaríamos de dar um carro zero. Mas, 0 quilômetro. Mas a gente sabe que o Senhor não é muito chegado, o Senhor gosta, o Senhor ama o seu Del Rey. Então a gente achou melhor, e a irmã Ruth também, né? Ela preferiu o Del Rey, são muitos anos de Del Rey. Então eu gostaria que o Senhor abrisse aqui bem devagarinho, para descobrir o que estará aqui dentro. Não é ouro nem é prata, porque disso o Senhor é bem abastado, todo mundo sabe. Eu vou ajudar o Senhor, porque isso aqui é meio complicado, né? Você sabe? Ah, que bom. E daqui vai sair uma coisa muito legal. Assim eu espero. Vamos ver. Puxa. Sim, eu sou obediente. Eu aprendi uma obediência. Também sou muito obediente. Acho que ela aprendeu comigo. Isso. Eu sou o marido mais obediente que já nasceu. Não é verdade, Ruth? Um suspiro da Ruth em uma hora. Um olhar dela. Seja o becinho do amor, do carinho. Deixa eu segurar o laço enquanto o senhor puxa aí. Não é o saco do Papai Noel, né? Vamos ver se o senhor gosta. É bonito ou não é? É bonito. O senhor está gostando? Eu vou tentar levantar aqui. O senhor está gostando desse senhor aqui? Parece boa gente. Você acha? Pois é. Então, essa aqui é uma pequena lembrança de cada um que aqui está. Nós assinamos aqui para que o senhor possa colocar lá no seu escritório e ficar vendo, né? A cada manhã, um pouquinho de cada um, né? Que foi pedacinho, e ainda é, né? Pedaço do reino que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, que Deus abençoe o Senhor. Tá? Ele me dê muitos anos de vida, de paz, saúde. Que o Senhor continue sempre assim, com essa alegria de viver, que a gente aprende muito com o Senhor. Amém? Muito bem. Vou colocar o quadro lá de volta.
E quero dizer, aqueles que ainda não assinaram, por ser uma surpresa, eu tive que esperar ele sentar. E como ele é muito obediente, demorou muito para sentar aqui. Então, quem não assinou, o quadro vai ficar ali à mesa. No final, vocês podem colocar aqui uma dedicatória. Mas aí depois eu vou pegar ela emprestada, depois eu devolvo. Ok? Obrigada. Deus abençoe. Essa é a lembrança de cada um que está aqui para o Senhor. O problema não é a luz. Apagaram? Alguém apagou. Bom. Não vou falar nada. Mas eu escrevi aqui. Eu escrevi em prosa. Aí minha esposa disse: você não está comunicando bem. Então eu transformei aqui. Ela falou. Eu disse: não está comunicando bem. Eu sou muito obediente. Eu sou o marido mais obediente que já nasceu. Se ela disser sobe, eu subo. Se ela disser pare, eu paro. Se ela disser, mas isso é verdade, desce, eu desço. Se ela disser, calma. E ó, ai, meu doutor, vem cá um instante, ó. Esse é o homem, esse advogado bonito aqui, que é pastor também. Esse advogado, outro colega também. Aliás, estou eu aqui, advogado, irmão advogado, ela advogada, olho advogado aqui. Tem um monte de advogados. Advogando a causa do reino. Ah, muito bem, amém. Ele é advogado e é pastor. Sou advogado e sou pastor. Ela é advogada, tem um jeito de pastora. 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 Falta só ordenar. Ordenar a corajada. Muito bem. Mas aqui tem os versinhos que eu fiz aos 80 anos agora. Eu vou até fazer o seguinte, ao invés de eu ler, vou pedir para o colega ler. É boa ideia ou não? Só melhor ler. Ela não acha. Não acha? Acho que é sua. Então, muito obrigado. Eu nasci obediente também. Se quisessem, o outro seria o outro. Se sou eu mesmo. Olha, você é obediente? É? Ah, muito bem. Você é obediente? Ih, parabéns. E eu sou obediente, então eu vou ler. Eu escrevi, rascunhei assim, uma página e meia, e a minha esposa, eu olhei para ela, ela disse: mas sai de uma outra visão aqui do que você escreveu. Eu aí me identifiquei ligeiramente. Fiz métrica rígida, porque hoje não se usa mais. De vez em quando eu faço um soneto, mas sei que é uma coisa que fica mais na antiguidade. Então não é uma métrica rígida, mas os irmãos vão encontrar métrica aqui nesse ambiente aqui. Eu escrevi para o dia de hoje, meus 80 anos. Eu sou feliz. Sinceramente, quando escrevi, eu escrevi de coração. Eu sou feliz. Você não sabe que eu sou feliz? Primeiro porque não tem dinheiro. Eu sou tranquilamente assaltado nas ruas. Eu sou, é sério, eu saio, ando 2 horas, eu sou assaltado na maior tranquilidade. Por quê? É verdade. Eu levo aqui 50 pratas. Eu sou assaltado na rua, 50 reais. Ah, só isso. Ué, eu tenho mais. E as pessoas têm medo de assalto. Eu não tenho por isso, eu tenho 50 reais. Eu sou feliz. Eu sempre vi a benignidade e o amor de Deus nos trilhos que segui. Eu gosto de viver
Isso é verdade. Eu gosto de viver. Vejo o futuro como uma bela e desafiante estrada a ser percorrida e conquistada. Vejo o presente com muita alegria, pois tenho sempre ao lado Ruth, a esposa que eu queria. Meus 4 filhos, 2 famílias, vejo juntos também, sempre juntos, meus 9 netos e o bisneto, já um bisneto. Como vem. Valeu a pena eu investir. Vejo a igreja com alegria. Sou parte integrante de um plano divino como eu queria. Eu sei que não mereço, mas me sinto confortado. Estou realizado. Vejo no mundo presente um grande desafio: levar a minha igreja a não deixar o Pai em quem confio. Esse é um dos grandes problemas do corpo de Cristo hoje na Terra, é andar metade do caminho com Jesus e a outra metade desistir, parar, ir para uma derivação. Eu vou falar a você mesmo, permaneça na sua posição, haja o que houver na sua posição de cristão. Eu sou cristão. Amém. Cristo é o Senhor da minha vida. E nestes tempos agora, eu tenho confiança, eu tenho até certeza de que a aurora é boa, pois a Bíblia me diz que a igreja, se é fiel, bem cedo aos altos boa. Mas há necessidade de obedecer ao Pai, mantendo uma postura de agora até o último dia. Nós precisamos crescer. Nós vamos trabalhar. Isso está bom aqui para essa igreja nova e para todas as igrejas aqui representadas, né? Vou repetir aqui. Nós precisamos crescer. Chega de ficar parado, né? Se você não crescer, eu vou atrás de você. Nós precisamos crescer. Nós vamos trabalhar. Fugir das utopias e trabalhar assim. Não crer em fantasias. Ter sempre fiel postura. Bem firme até o fim. 80 está passado. Meu avô, também meu pai, viveram quase 100. Está aqui na poesia não, mas meu avô, pai do meu pai, 95. Meu pai, 94, que eu sofri um desastre, senão ele é mais de 100. E eu já estou com 80. Ô, Ruth, você me trata muito bem, hein? Vamos lá. Meu avô, também meu pai, viveram quase 100. Portanto, né? Sou quase adolescente, pois sou seu descendente. É verdade. Eu me sinto adolescente. Você querendo, eu dou um pulo aqui agora. Aguardo maravilhas. Eu quero, ao ver um dia, bem antes do ano novo, minha alma em reboliço quer cedo começar 2008. E o octogenário, sou eu aqui, e o octogenário irá ao Pai louvar, enfrentará sem medo os muitos desafios, bem calmo a cantar. São esses os versinhos que eu fiz para vocês. Eu fiz isso com muito carinho. E certamente o Pai Celestial vai ajudar-me a enfrentar todos os desafios futuros e sem pressa e com calma a poder caminhar para as realidades deste ano, agora de 2008, que se aproxima.
Nesta hora, quero agradecer a Deus a bênção de ter chegado a esta idade. Agradecer à igreja que me acolhe com seu amor e carinho. Agradecer à minha família que sempre me apoia nos desafios da vida. Agradecer aos queridos irmãos e amigos que posso ter presentes com seu sorriso de estímulo ao meu aniversário. Muito obrigado. Uma cópia autografada. Deve valer alguma coisa, né? Olha, o senhor é um filho tão bonito. Ele é um filho tão bonito. E ele ainda quer medir força comigo aqui com o braço. Mas ele é um filho tão bonito. Estou satisfeito. Amém. A minha mãe tinha pedido para os 4 filhos cantarem uma música, mas nós, os filhos, julgamos não recomendável. Eu não sei se o Sérgio está... Ela diz que faz questão. Não, só não vai fazer questão, vai. Ela disse que vai. Eu acho que vocês não deviam, mas... O que você acha, Damares? Seja obediente, eis a palavra. Vamos cantar. Então, já que eu não quero passar vergonha sozinho, vou chamar todos os irmãos e todos os netos presentes aqui. Claudinha sobrou. Os genros também, faz parte da família, amigo. Vem cá, Hernani. Sou fotógrafo. Não. Raquel, a mais nova, veio toda alinhada. A caçula. Eu não estava no programa não, mas eu estou com vontade de falar uma coisa. Enquanto chega o pessoal, né? Bem disse o Marcos Góes, e é uma coisa que eu sempre falo para meus filhos. É para honrar enquanto a gente está vivo. Não é isso? E eu gostaria de dizer para o meu pai o quanto eu amo. O senhor sabe disso. E... eu poderia dizer aqui muitas coisas. Inclusive que de vez em quando a gente briga quando eu dirijo com o senhor quer que eu ultrapasse o sinal vermelho e eu não quero. Aí eu falo, pai, o senhor está no meu carro. Mas o que eu quero dizer para o senhor hoje é que, como disse o pastor Álvaro, de tudo que eu vivenciei nesses 48 anos, a marca mais profunda que eu tenho na minha vida é o amor que o Senhor teve por Deus. Isso me impressiona muito. A referência que eu tenho de pastor é a referência que eu vejo no Senhor. Porque durante toda a minha vida, a nossa casa sempre esteve cheia de gente, não é, mãe? E o seu amor pelo Senhor, o seu amor pelo ministério, é uma marca que eu vou levar até a morte. E eu acho que eu tenho desfrutado, nós filhos também. Eu sei que todos os filhos, toda a nossa família, têm desfrutado de bênçãos que ainda são por sua fidelidade a Deus. Eu tenho certeza disso. E eu me sinto privilegiada, porque eu sei porque desde 9 eu via o Senhor orando pela gente. E eu, até hoje, eu tenho essa certeza que o Senhor, todos os dias, ora por toda a família. E eu, sempre que eu preciso, eu sei que eu posso contar com as suas orações. E eu posso dizer que nesta semana, bem recente, né? Eu pude contar pela sua oração. E o Senhor é um homem de Deus, porque quando o Senhor ora, algo acontece. Não para a sua honra, mas para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. E os conselhos que o Senhor me deu nas horas mais difíceis sempre foram sábios. E eu os tenho guardado no meu coração. Eu amo. Amém.
grandes problemas, um dos grandes empecilhos que a gente tem quando vai orar, é porque o ministério do diabo é lembrar a gente os erros que comete. Você cometeu. Nós todos somos errados. Nós todos pecamos. E quantas vezes a gente está orando e o diabo está dizendo assim, você fez isso, você fez aquilo, você fez não sei mais lá o quê. A gente se arrepende daquilo e diz, Senhor, perdoa o meu pecado, mas dá-me autoridade, dá-me força, dá-me poder para não repetir. Eu estou falando isso porque é a sugestão que eu lhe faço. Minha irmã, meu irmão, quando você se sentir fraca, e vier o capeta dizer a você, você fez isso assim, assim, como é que você vai orar? Diga para ele, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Amém. Passa, passa a estrada estreita, subindo sem cessar. Faz-me lembrar o bom Jesus, a cruz a carregar. Mas a cruz passou, ele ao céu galgou, eu vou lá chegar também. Jesus bom lugar foi nos preparar, em sua luz brilharei. Oh, passo a passo, lentamente, há flores em festim, as árvores cantam, brilha o sol, a terra é um jardim. Mas eu sei que lá onde Cristo está, tudo é mais feliz, eu sei. Porque Deus é luz e o Senhor Jesus será nosso eterno Rei. Passo a passo a estrada estreita, ao céu vai me levar. E quero firme prosseguir até o eterno lar. Pois Jesus me diz um lugar feliz, Ele destina-nos lá. Eu anseio, enfim, ouvir vir a mim, ó benditos de meu Pai. Nós vamos assistir uma pequena apresentação. A senhora quer falar, mamãe? Mamãe querida. Quando ela está zangada comigo, ela me chama de Paulo César. É a única no mundo que me chama de Paulo César. Todo mundo me chama de Paulo. A senhora quer falar? Fala aqui sentadinho. Queria dizer o seguinte, só o seguinte, que eu agradeço, eu fiz questão de, vamos dizer assim, promover, eu louvo a Deus pela vida do Maurinho na minha vida. Eu tenho dito isso em outras ocasiões, mas quero dizer agora também que ele é o meu paradigma espiritual, depois de Jesus, obviamente, tem sido meu exemplo, e depois que eu o conheci, a minha vida espiritual mudou 180 graus. Eu era crente fajuta. Né, Rotimelione? Ela me conheceu um pouquinho. Tá aí? Tá. Mas Deus me deu a oportunidade de conhecer um homem que amava a Deus sobre todas as coisas e fazia dele seu Senhor.
E eu tinha Deus como meu, Jesus e Deus como meu Salvador, mas não como meu Senhor. Realmente não era. E eu aprendi que era diferente uma coisa da outra. E aí minha vida mudou muito. E eu louvo a Deus porque com este homem nós pudemos ter 4 filhos que hoje abençoam a vida da gente, nos fazem orgulhosos, no bom sentido da palavra, que nos deram 9 netos, um bisneto, e que graças a Deus são todos servos do Senhor, casados com pessoas e cônjuges servos do Senhor, que ministram na casa de Deus. E isso é uma bênção, é a misericórdia de Deus agindo. E como disse a Raquel, eu acredito que seja fruto ainda das orações dos nossos pais. Porque nós felizmente tivemos pais antecedentes crentes. Então eu louvo a Deus por esses nossos remanescentes, né? Ascendentes, que oraram por nós. E nós hoje então gozamos das bênçãos que advêm disso. E eu queria dizer ao Mauri que eu amo muito e que às vezes eu sou meia chatinha, né? Ele às vezes dá uns fora assim. Porque eu quero passar dos meus limites, mas eu amo, eu respeito e é um homem do qual eu me orgulho e a quem eu devo muita coisa mesmo. E sei que posso contar com ele em todos os momentos. E isso me faz dele, para mim, o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Amém? Eita. Engraçado que depois que a gente casa, a gente entende aquilo que o pessoal fala, né? Só existe um grande homem se existir uma grande mulher. É verdade. Desculpa, o poeta é ele. I've been wandering around in the dark, been lost somewhere with no light, good shine on my heart. I've known a pain so deep, but I know my will get there. I will get Pedir que os pastores que chegaram porque estavam em outras atividades. É aquilo que a palavra de Deus diz, que na velhice ainda darão frutos. É isto, se referindo ao justo. É isso que tem da Mauri Jardim, tem muita coisa dele, né? Quando eu nasci, ele tinha 21 anos, e quis Deus que eu, com 21 anos de idade, eu passasse por uma crise existencial muito forte, e de lá até hoje, nunca esqueci, vou falar rápido para ninguém gravar, 261-677, que agora é 2261-1677. Que é aquele telefonema que eu dei para Mauri Jardim naquele dia salvou a minha vida do suicídio. Quando ele colocou toda a família de joelhos ali. Daí então começou uma linda história na minha vida. Em 2008 farei 30 anos de ministério na mesma igreja. Vamos orar. Oh Deus bendito, oh Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por fazermos parte desta história. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta vida, Senhor. Aqui está, ó Deus, aqui está esta história. Aqui, nestas pessoas, nestes rostos, Senhor, que vêm até aqui para abraçar Mauri Jardim. Aqui está o testemunho vivo, Senhor, daquilo que ele sempre foi, daquilo que ele é, daquilo, Senhor, que ele representa para cada um de nós que aqui estamos. Eu só tenho que te dizer, Pai, muito obrigado por termos, por sermos frutos do ministério de Mauri Jardim. Louvado seja o teu nome por esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Também Deus abençoe você. Vou convidar o Pragote para estar aqui. Nós, família, quer agradecer a todo o carinho que recebeu de vocês. Se você desejar agora... tem parabéns, né? Tem que cantar parabéns. Então vamos cantar parabéns.
Nessa data tão feliz, eu quero deixar uma recordação, uma pequena reflexão para o pastor Amaury Jardim. Eu considero assim, como um pai. Fiz 2 modestas poesias na vida. Uma para minha esposa, em 82, quando eu casei, na praia de Cabo Frio, uma noite de luar. Não escrevi, não guardei e se foi ao ar. Mas o pastor Amaury eu gravei. E diz assim: onde está o ancião? É verdade? Tem culto, tem louvor, tem oração. Mas e o ancião? Onde está o ancião? Ah, é verdade. Tem até alegria, tem unção e pregação. E que pregação! Mas e o ancião? Onde está? Onde está o ancião? Falta alguma coisa, que tem certamente uma razão. Ah, eu já sei, é o ancião. Onde está o ancião? Ei-lo aqui, achei. Não sou daqui, não. São tantas bênçãos, tantos motivos que meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria